1º de novembro de 2025, aqui na TV Princesa. E em breve estaremos de volta com o Sinal de TV aberta através de um novo canal digital em parceria com a Rede Minas. A mega operação policial realizada na semana passada no Rio de Janeiro aumentou a pressão da sociedade por melhorias na área de segurança pública em todo o Brasil. Em resposta a essa demanda, o Congresso Nacional acelerou a análise de uma proposta de emenda constitucional que endurece as penas para membros de organizações criminosas. A expectativa é a de que deputados federais e senadores votem a chamada PEC da Segurança Pública em plenário até o dia 11 de dezembro deste ano. A reportagem é da TV Câmara. Durante a reunião da comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a integração das polícias no combate ao crime organizado. O diretor enfatizou também a importância de ampliar o percentual dos recursos das BETs destinados para a segurança pública, além da retirada dos valores do teto do arcabouço fiscal. Sabendo, do ganho, enfim, da rentabilidade dessas BETs e que nos ajudariam muito, no geral, um percentual geral maior e, é claro, um percentual maior, a Polícia Federal tem apenas 0,5% de destinação desse recurso. Outro problema que nós precisamos enfrentar que é o tema do arcabouço fiscal, que hoje, se o senhor, deputado Mendonça, destinar R$1 bilhão para a polícia, nós vamos ter dificuldade de execução por causa do arcabouço fiscal, que não nos dá espaço orçamentário. A proposta de emenda à Constituição, enviada pelo governo federal, propõe mudanças na estrutura da segurança pública no país, como, por exemplo, a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, no texto constitucional. E a ampliação de competências de alguns órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, que, pelo texto, também ficaria responsável por vigiar as ferrovias e hidrovias do país. Ao ser questionado sobre as possíveis mudanças, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, disse que o órgão tem experiência para cuidar das novas atribuições. Essa polícia que acredita nessa integração, que tem a estrutura que a PRF tem, que eu entendo que é o melhor caminho para a gente estruturar o policiamento dessas novas corredores logísticos que estão se criando no país. O texto da PEC também propõe fortalecer o papel da União no planejamento e na coordenação das ações de segurança pública. O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, criticou o que considera uma diminuição da autonomia dos estados. Eu entendo que a gente vive numa federação, que o federalismo é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterado, que a independência dos estados e a autonomia dos estados, melhor dizendo, é algo que está consagrado na Constituição Federal e, portanto, mexer na autonomia dos estados é uma coisa absolutamente inconstitucional. O presidente da comissão especial, deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, explicou que o relatório deverá estar pronto na primeira quinzena de dezembro. Nós tivemos com o presidente Hugo Mota na semana passada, eu e o deputado Mendonça Filho, e definimos com ele um cronograma que a gente pretende cumprir, que é apresentar o relatório dia 4 de dezembro para votação na comissão. Nós teremos o prazo regimental de vistas, que com certeza serão pedidas, que são de 2 sessões, e a gente acredita que a gente estará com o relatório pronto para votação no dia 11 de dezembro.
Outra iniciativa importante para a área de segurança pública é a lei que amplia a proteção a agentes públicos que combatem organizações criminosas. De autoria do senador Sérgio Moro, do Paraná, a nova legislação foi sancionada na semana passada pela Presidência da República e publicada no dia 30 de outubro no Diário Oficial da União. 4 de novembro é o Dia Nacional do Inventor. E o Brasil tem bons motivos para ter essa data comemorativa, graças à criatividade e ao talento da população. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, entre 2023 e 2024, o número de pedidos de registro de patentes cresceu 12%, com destaque para os setores de energia, mobilidade e saúde. 20 graus negativos é o que esta caixa consegue manter de temperatura mesmo sob o sol quente. Tudo para fazer chegar à casa dos clientes produtos que precisam de refrigeração. A invenção é do Luciano. A gente desenvolveu um sistema acoplado à roda da moto que na hora que ela anda, gera energia para recarregar essa bateria. Sendo assim, eu tenho uma autonomia com a moto parada de 4 horas para manter o sistema de refrigeração funcionando. E quanto mais ela andar, mais energia eu tenho aí para fazer o sistema de refrigeração funcionar. Já o Hélio criou este sensor que ajuda a detectar quedas de crianças em piscinas e evitar afogamentos. O objetivo é evitar o acidente doméstico, porque a morte por afogamento de criança no Brasil ela está em primeiro lugar em acidentes domésticos. Ambos são engenheiros e também inventores profissionais. O inventor, para mim, é isso. É alguém que vai arrumar um jeito de resolver problemas. Este museu aqui em São Paulo é dedicado aos professores pardais brasileiros que, assim como o personagem da Disney, passam o tempo todo pensando em criar algo novo. Aqui há mais de 200 invenções como essa que a Safira vai nos ajudar a mostrar. É uma cadeira que vira uma tábua de passar para quem não tem tanto espaço em casa. Óculos para pingar colírio, telefone com peso para exercitar o braço e cortador de sachê de ketchup são outras das mais inusitadas. Nesse campo, aliás, o Brasil tem contribuições inestimáveis para a humanidade. Do avião de Santos Dumont ao escorredor de arroz, criado pela paulista Beatriz Zorovich. Os últimos registros disponíveis do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual indicam que o número de pedidos de registro de patentes cresceu 12% na comparação entre 2023 e 2024. Os setores que mais registram patentes no Brasil são energia, mobilidade e saúde. Para além da criatividade, essas contribuições ajudam no desenvolvimento do país. Ela é estimulada justamente pelo fato de a gente ter inovação como ponto-chave para crescimento de qualquer empresa ou de pessoa física que está tentando formatar o seu negócio. Então, o que a gente percebe é que grandes empresas continuam cada vez mais desenvolvendo seus times para desenvolvimento de tecnologia, para justamente estarem acima dos seus concorrentes e à frente deles. Muitas dessas invenções surfam a onda de inteligência artificial que vem varrendo o mundo. É o caso desses estudantes de engenharia da automação, que criaram um dispositivo para analisar o desempenho de tenistas. Os movimentos são processados por inteligência artificial em um software que gera todos os dados. Pegamos a raquete de tênis e sensoriamos ela. E colocamos um sensor na corda. Esse sensor pega o quê? Quando eu movimento a raquete, ele dá a aceleração que eu movimentei ela no espaço. E se eu giro, ele também dá o giro. Essas informações eu envio para o computador em momento real, via Bluetooth. E se depender de todas essas mentes inquietas, muita coisa nova ainda vem por aí. Nós recebemos muitos inventores que têm uma profissão e acabam criando soluções dentro de outro mercado. Porque mesmo ele, às vezes, sendo especialista dentro de um tema, dentro de um assunto, ele passa por alguma outra dificuldade, mesmo que seja em outro segmento, e ele acaba pensando diferente e coloca a mente para trabalhar e acaba criando uma invenção. O maior inventor do Brasil foi Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Suas invenções mais famosas incluem o flutuante dirigível, o avião 14 bis e o ultraleve Demoiselle. Ele também foi o pioneiro na invenção do relógio de pulso. Agora vamos dar uma pausa para conferir a evolução de preços do café arábica vendido hoje na região e comercializado no mercado futuro. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 2.297. O tipo 7, R$ 2.232. No mercado futuro, a cotação fechou em alta.
A saca de 60 quilos vale $470,60, alta de $15,80. Os dados são do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais e da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. E o setor de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde elaborou uma cartilha para orientar consumidores e comerciantes sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Fabricados e vendidos de forma clandestina, esses produtos são altamente tóxicos, podem provocar diversos problemas de saúde e até a morte. Por isso, é preciso ficar atento, se prevenir contra esse ato criminoso. A Vigilância Sanitária lançou uma cartilha informativa sobre bebidas adulteradas, com o objetivo de orientar o consumidor e fornecer informações suficientes para que ele possa comprar e consumir bebidas com maior segurança. Aqui em Minas Gerais, a gente não tem nenhum caso confirmado, né? Hoje, os casos confirmados, eles estão concentrados no estado de São Paulo. Aqui na regional de Varginha, a gente não tem nenhum caso suspeito e nem confirmado na nossa região. 60% hoje dos 41 casos confirmados, né, até a última quarta-feira, concentra no estado de São Paulo. Hoje a gente já tem registro confirmado em outros estados, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco. E alguns desses casos, pelos relatos, as pessoas ingeriram essa bebida em São Paulo. Então, está muito ligado ao estado de São Paulo, mas a gente não pode ficar tranquilo com relação a isso, porque as bebidas elas podem ser distribuídas em todo o Brasil. Então, nós temos que ficar alertas e é nesse sentido, né, que o município, aqui o estado de Minas, vem alertando para a gente, né, orientar o consumidor, os empresários com relação a questões de fraudes, né, e produtos também sem procedência. Não é por conta da intoxicação por metanol. A gente tem uma série de problemas ligados a fraudes em bebidas. Então, é importante ficar atento para não ter outros problemas de saúde. Em Minas Gerais, não há registros de casos de intoxicação por metanol, sendo o foco principal no estado de São Paulo. Ainda assim, a Vigilância Sanitária está realizando ações educativas e de fiscalização como forma de prevenção. Essa cartilha ela está disponível no site da Prefeitura, a gente divulgou também para todos os órgãos de imprensa, tem acesso a ela. É um resumo de tudo que as associações têm colocado, o SNVS, Ministério da Saúde, né? Com relação a dicas simples que o consumidor pode ficar atento. Volto a dizer mais uma vez, não só por conta do metanol, mas por conta de outros produtos que podem ser adicionados nessas bebidas, como adulteração ou produtos sem procedência mesmo, que pode gerar um risco aí para quem está adquirindo o produto. Então, assim, o que a gente coloca principalmente é adquirir esses produtos em estabelecimentos legalizados, regularizados, né? A gente comprar esses produtos ou adquirir de fornecedores idôneos. Isso é muito importante, isso já garante boa parte da procedência do produto. Porque tem nota fiscal, né? Então, assim, já garante ali de onde veio e com o que você está consumindo. E dica, a pessoa comprou uma bebida em um lugar que ela não conhece, porque isso pode acontecer também, né? O que ela tem que ficar atenta na questão de fraude, da possibilidade de fraude daquela bebida? Primeiramente, quando a pessoa adquire a bebida, e você falou um ponto importante, que é a nota fiscal, além disso, ela pode verificar a aparência da bebida, né? A aparência, os destilados, por exemplo, são bebidas que têm que estar límpidas, né? A pessoa que já é acostumado com determinada bebida, ela sabe o gosto, né? O cheiro. Isso é muito importante, porque se fugir daquele paladar,
não consuma, né, acione os órgãos aí de regulação. O rótulo é uma coisa muito importante, porque normalmente essas bebidas falsificadas ou até mesmo as adulteradas, elas têm um rótulo que normalmente está colado torto, tem alguma falha de ortografia, são rótulos borrados. E assim, quando a gente coloca produtos sem procedência, é muito importante observar a questão do registro no Ministério da Agricultura, no MAPA. Então, assim, bebidas que a gente adquire e que não tem registro, é uma bebida sem procedência, é uma bebida que não é fiscalizada, que ela pode oferecer um risco para a saúde de quem está consumindo. Então, sempre adquira bebidas que tenham registro. Hoje a gente não tem, por exemplo, eu vou comprar uma cachaça artesanal, né? Ela vem totalmente sem rótulo, sem registro. Hoje, no Brasil, isso não é permitido. Bebidas são reguladas, né, pelo Ministério da Agricultura ou alguns tipos de bebida pelo IMA aqui em Minas Gerais. Então, isso é uma dica muito importante para quem está consumindo, né? Observar a lacre, observar a tampa, né, das bebidas. Quem for comprar bebidas deve ficar atento às dicas da cartilha para identificar possíveis falsificações. Além disso, é possível consultar a regularidade dos produtos no site do Ministério da Agricultura. No caso de bebidas artesanais, a verificação pode ser feita junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Essas informações do registro, do nome do fabricante, data de fabricação, lote, validade, elas vêm no rótulo, ou quando não estão diretamente no rótulo, às vezes ela aparece silcada ali na garrafa, impressa. E aí, com relação ao número do registro no MAPA, o MAPA dispõe de um acesso na internet, uma página exclusiva para a gente consultar. Então, se eu tenho dúvida se aquele número de registro é real ou não, a gente pode consultar. O próprio consumidor pode consultar, ou caso o consumidor também, ou o próprio empresário tenha dúvida, ele pode consultar ou ligar para a gente, que a gente também acessa por aqui e dá essa informação para eles. E a vigilância sanitária, né, continua fazendo o trabalho de fiscalização, caso haja, se a pessoa tem alguma desconfiança, pode também fazer denúncia. Como é que está funcionando essa questão do etanol? Sim, nós, assim, desde que saiu essa questão da intoxicação por metanol, a gente, nas inspeções, temos fiscalizado, temos reforçado essa questão das bebidas, da verificação das bebidas. E agora, nessas próximas semanas, a gente vai intensificar ainda mais a fiscalização nas distribuidoras, nos comércios varejistas, supermercados e em alguns eventos também, para estar verificando a questão da procedência das bebidas. Tá? Mas reforçando que em Minas a gente não tem, né, o registro, e essas são ações importantes de prevenção e orientação, não só por conta do metanol, mas por conta de outras questões que envolvem aí fraudes em bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, o balanço datado de 31 de outubro aponta para 59 casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil, com 15 mortes confirmadas. São Paulo é o estado mais afetado, com 46 casos confirmados e 9 óbitos, seguido por Pernambuco, com 5 casos confirmados e 3 óbitos, e o Paraná, com 6 casos confirmados e 3 óbitos. Há também um caso confirmado no Rio Grande do Sul e outro em Mato Grosso. Vamos de tempo? A previsão do tempo para quarta-feira é de um dia nublado com chuva pela manhã, redução da nebulosidade e sol à tarde. Mínima de 18, máxima de 28 graus em Varginha. Veja como deve ficar o clima em todo o país. Nessa quarta, a intensificação de uma nova área de baixa pressão sobre o Paraguai provoca novas instabilidades sobre o sul, sudeste e centro-oeste do país. No nordeste, as instabilidades seguem restritas ao interior da Bahia e ao sul do Maranhão. Enquanto no norte, chance de pancadas de chuva ao longo do dia, com risco de temporais. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto no Paraná, com nuvens carregadas sobre o oeste e norte do estado, avançando gradualmente para o centro e leste. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tempo mais fechado no litoral, enquanto boa parte do interior da região continua com sol e poucas nuvens.
Na região sudeste, céu mais encoberto em São Paulo, oeste e interior de Minas, além do Rio de Janeiro. Em Mato Grosso do Sul, o dia começa com nebulosidade, principalmente no sul e sudoeste do estado. As nuvens aumentam gradualmente sobre Mato Grosso e Goiás. No nordeste, tempo mais fechado no oeste e sul da Bahia. E o litoral segue com variação de nuvens, enquanto o interior da região permanece ensolarado. E na região norte do país, o céu continua carregado sobre o oeste do Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Enquanto em Roraima, Amapá e em boa parte do Pará, o tempo fica mais aberto. No sul do país, tempo instável no Paraná, com chuva moderada a forte intensidade no oeste, sudoeste e norte do estado, onde há risco de temporais e acumulados elevados. A chuva se espalha ao longo do dia para as demais regiões. No litoral gaúcho, uma frente fria oceânica provoca chuva moderada forte com raios e rajadas de vento. As instabilidades avançam pelo interior de São Paulo, com chuvas moderadas e temporais isolados no oeste e noroeste paulista. Em boa parte de Minas, Rio e Espírito Santo, também há chance de chuva nesta quarta. No Triângulo Mineiro, sul de Goiás, além do sul e leste de Mato Grosso do Sul, com risco de temporais. E as pancadas se espalham também pela região central do país. As instabilidades continuam concentradas no oeste e sul da Bahia, e de maneira mais isolada no sul do Maranhão. E no norte do país, as chuvas diminuem, mas ainda ocorrem na metade oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e sudoeste do Pará, com chuva moderada e possibilidade de temporais em alguns pontos. Rajadas de vento variando pelo país nessa quarta, entre o oeste paulista, leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, além do litoral e leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podendo chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco ainda continua no interior do Nordeste, e a umidade do ar pode ficar abaixo de 20% nessa quarta. Já em relação às temperaturas, máximas de 28 graus em Porto Alegre, 30 em São Paulo e em Goiânia, 31 em Belo Horizonte e em Salvador, 32 em Palmas e Cuiabá e 33 em Manaus e São Luís. E até o dia 14 de novembro, o Museu Municipal de Varginha recebe a exposição Entre Linhas, Tintas e Livros, da artista Denise Aparecida Frade Bórnia. A mostra propõe um entrelaçamento das cores e texturas das artes plásticas com as palavras e emoções da literatura. Cada peça convida o visitante a percorrer um trajeto sensorial, em que o fazer manual se torna também um gesto de memória, afeto e partilha. Natural de Belo Horizonte e varginhense de coração, Denise é professora de formação e funcionária pública aposentada, que encontrou nas artes e na literatura novas formas de expressão. A exposição pode ser visitada até o dia 14 de novembro, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, no Museu Municipal de Varginha. E o videoclipe Ponto de Continuação é o mais novo trabalho do cantor vargiense Wilder Pereira Graciano, ou popular Will Graciano, nome conhecido no meio musical de Varginha e região. O artista se apresenta em bares, festas e casas noturnas. A oportunidade de apresentar o trabalho em áudio e vídeo e um clipe romântico que marca um novo momento na sua trajetória musical. Casal abraçado na Praça do ET, em Varginha. Will Graciano é músico e cantor, com uma carreira já consolidada nas noites de Varginha e região, onde se apresenta em bares, festas e casas noturnas, conquistando o público com seu talento e carisma. Uma decisão, por que não pôr em prática, então? Eu já trabalho com música, já tem uns 7, 8 anos que a gente trabalha na noite, em bares, em eventos em geral, né? Casamentos, formaturas, enfim. Então já tem 8 anos que a gente está trabalhando no ramo musical aqui da cidade e da região de Varginha. Cada despedida é uma recaída. O clipe Ponto de Continuação é o mais novo trabalho do cantor, realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo. A música é um sertanejo romântico, fruto de uma parceria com um compositor de outro estado. Surgiu a oportunidade de estar gravando uma música autoral. Eu entrei em contato com o compositor, ele prontamente cedeu a música pra gente estar trabalhando. Foi um casamento, assim, né? A gente se identificou demais com a música, a letra muito romântica.
sem apelativo nenhum, uma música bem romântica. E coincidiu, né, de ter um incentivo da Lei Paulo Gustavo aqui para a cidade de Varginha. Foi aonde a gente conseguiu o recurso para estar gravando esse material. O clipe foi gravado em diversos pontos turísticos de Varginha e já está disponível para ouvir e assistir nas plataformas digitais. A nossa ideia principal do clipe era essa, mostrar um pouco dos pontos turísticos de Varginha. Foi gravado na estação, foi gravado no Memorial do ET, foi gravado no centro da cidade, na nave. Então a gente quis realmente passar para todos que acompanham meu trabalho, seja daqui de Varginha, seja de fora, os pontos turísticos da nossa cidade. O clipe está disponível em todas as plataformas digitais. No Instagram tem o vídeo, no YouTube também tem o vídeo, @WillGracianoOficial. No Spotify a pessoa também consegue ouvir a música chama Ponto de Continuação. Então está disponível em todas as plataformas. Sempre tem ponto de continuação. Casal com uma bebê próximo a um lago. Prefeitura Municipal de Varginha, Fundação Cultural de Varginha, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Para a produção do videoclipe, o Will teve apoio da Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa do Governo Federal e do Ministério da Cultura, com execução local da Prefeitura de Varginha, através da Fundação Cultural do município. E o Conservatório de Música Maestro Marciliano Braga faz um convite especial para a exposição Orquestra das Cores, o segundo vernissage realizado pelo Departamento de Artes Visuais da Instituição de Ensino em Varginha. A mostra já começou no Museu Municipal, mas a abertura oficial será na noite de quarta-feira, com a apresentação de um concerto didático para o público. Nós teremos uma abertura oficial que vai ocorrer no dia 5, a partir das 7 horas da noite, e vamos ter aqui uma apresentação de uma orquestra didática, onde vai ter a abertura oficial com as professoras, eu, Cíntia e Érica, e também a professora Sofia na orquestra. São os nossos alunos que fazem o curso de musicalização, canto coral e artes plásticas e o instrumento, segundos e terceiros anos, né? Eles são selecionados, tem o período matutino, vespertino e noturno aqui. Então, assim, a seleção é bem a dedo, é a coordenação pedagógica que faz essa seleção dos trabalhos que vêm para cá. E a gente coloca o máximo de trabalhos possíveis que a gente conseguiu. Aqui o museu fica aberto todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 e em horário especial agora na quarta-feira. Então, assim, eu convido toda a comunidade, tanto a comunidade Senva quanto a comunidade toda aqui de Varginha, para vir estar prestigiando. Fala um pouquinho das inspirações que tem aqui, o pessoal em casa também fica curioso. Ah, sim, aqui nós temos Tarsila, nós temos Van Gogh, nós temos Mondrian, nós temos Kandinsky, nós temos várias releituras, porque os alunos trabalham além da cópia, nós também usamos muita criatividade, né, para poder trazer trabalhos diferenciados, como letra Romero, que é uma inspiração Romero Brito. Então, assim, a gente vai trabalhando vários efeitos com os alunos. São alunos jovens, né? Tem até crianças também, então é bem interessante, né, vir aqui prestigiar também. Sim, nós temos alunos aqui a partir de 7 anos, até 99. Então, nós temos alunos de todas as idades. Só para reforçar o convite, a abertura é amanhã às 7h30 da noite no Museu Municipal. E até o dia 14 de novembro, o vernissage pode ser visitado de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde, a Praça Governador Benedito Valadares, número 141, no centro da cidade. A entrada é gratuita. E o projeto educativo intitulado Turma Conectada, da sala de aula para a comunidade virtual, conquistou o segundo lugar na categoria Anos Iniciais do 15º Prêmio Ação Destaque, promovido pela editora OPET.
O trabalho realizado pela professora Janaína Paiva, da Escola Municipal José Camilo Tavares, é um bom exemplo das práticas exitosas realizadas pelos profissionais de educação da rede municipal de ensino. A premiação foi recebida em festa na Escola Camilo Tavares. São 12 anos de sala de aula, então é uma gratidão muito grande e me motiva a estar cada dia trabalhando melhor, né? Eu fico muito feliz. E assim, aqui na cidade nós temos diversos profissionais, excelentes profissionais, e essa premiação em si, né, ela envolveu um número muito grande de professores de todo o Brasil. Então, me ver dentro deles, entre os melhores, é de uma alegria assim, imensa, não tem nem palavra para descrever. É realmente um reconhecimento, né, e ver que todo investimento na educação de Varginha tem dado certo. Varginha já é reconhecida nacionalmente com selo ouro, e essa consagração com mais um prêmio, né, da editora Opet, realmente vem de encontro para falar que todo investimento tem dado certo e resultado para nossos alunos. O projeto educativo da professora Janaína, Turma Conectada, da Sala de Aula para a Comunidade Virtual, conquistou a 2ª colocação entre 154 projetos inscritos de 41 municípios brasileiros. Agora é infinito e além, né? A gente pretende crescer cada vez mais. É uma coisa que começou ali na sala e eu vi todo aquele envolvimento das crianças, todo o engajamento deles, o protagonismo, aquela vontade. Toda semana eles perguntam, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai escrever hoje. Então, assim, esse engajamento deles e a família, né, envolvida, os pais interessados, então isso foi muito bom. Então não tem como parar, né? Agora é continuar. As crianças abraçaram mesmo, né? A família abraçou muito. E esse prêmio não é só meu, né? É deles também. E o maior prêmio mesmo foi ver o desenvolvimento das crianças ali, mesmo aquelas que tinham mais dificuldade, foram avançando gradativamente, e isso é muito gratificante. Nesse projeto, a gente teve a interação dos pais, né, dos professores, na interação desse blog e mostrar realmente a importância do estudo, né, para os nossos alunos. Motivou todo mundo, então assim, todos os pais estavam muito empolgados, torcendo também para a premiação, e quem ganha, na verdade, é o conhecimento e a educação, porque o maior prêmio realmente veio para nossos alunos, com todo o conhecimento, com todas as experiências que eles tiveram no decorrer desse ano. A solenidade de entrega do 15º Prêmio Ação Destaque de 2025 foi realizada no dia 30 de outubro em Curitiba, durante o 12º Seminário Nacional de Gestores. A Opet é a editora que fornece o material didático. Era para cumprir ordens de prisão. Pesquisa aponta que Belém, Porto Alegre, Recife e São Paulo são as cidades... 974-2900. O melhor carro com o seu estilo. Lava Rápido São Domingos. Seu veículo brilhando como novo. Lavamos de tudo mesmo. Carros, caminhões, vans, frotas de veículos pesados e utilitários, motos e até bicicleta. Qualquer veículo a gente lava. Agende já seu horário pelo WhatsApp 981745089 ou 3662-6340. Atendimento rápido e eficaz. Quer ganhar uma higienização completa? Participe do sorteio no post oficial no Instagram, @Lava Rápido São Domingos. Seu veículo limpinho e cheiroso. Boa sorte! Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, intensos e registrou a morte de 121 pessoas, sendo 4 delas policiais. O Supremo Tribunal Federal marcou uma audiência para tratar do caso nesta quarta-feira. Bianca. Obrigada, Pedro. Agora são 6h34. O presidente Lula... Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de @gmail.com. Para mais informações, procure no Instagram pelo Centro de Arte Viva. No
No Clássicos do Ouvinte, você é quem faz a seleção musical. Participe fazendo sua sugestão e ouça sua música favorita. Diariamente, 13h, aqui na sua Rádio MEC. Acompanhe a Rádio MEC no Instagram. Siga @Rádio MEC e tenha conteúdos exclusivos. Aproveite para deixar o seu comentário e aquela curtida. Rádio MEC, clássica e atual. Estamos apresentando Antena MEC. Antena MEC Entrevista. O dia 11 de novembro vai ser especial para a Orquestra Forte de Copacabana, que realizará neste dia a apresentação de estreia de seus 2 novos grupos orquestrais. A Camerata Forte de Copacabana, formada por 13 meninas instrumentistas, e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, composta por 18 jovens, de 13 a 21 anos. E para falar sobre a apresentação, nós vamos conversar agora com o diretor de produção da orquestra, Gregório Tavares. Olá, Gregório, seja muito bem-vindo ao Antena MEC. Olá, Rui, boa noite. Muito obrigado aí pelo espaço. Agradeço também aos ouvintes da Rádio MEC pela oportunidade aqui da gente ter esse papo. Gregório, o projeto é formado por adolescentes em vulnerabilidade social, é isso? Explica pra gente sobre as crianças que participam desta orquestra. O projeto ele tem uma formação bem variada, né? A gente está hoje com aproximadamente 45 integrantes, somando os 3 projetos, né? Originalmente era a Orquestra Forte de Copacabana, que é a nossa Big Band, e agora temos novos alunos da Camerata Forte de Copacabana, alunos e alunas, e da Orquestra de Câmara do Forte de Copacabana. Então você tem estudantes de música, né, em diferentes níveis musical, mas todos tocam bastante. Muitos deles já na universidade, né, cursando faculdade de música, alguns ainda na escola, no ensino médio, e são de diferentes lugares do município e também da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então vem gente da região da Baixada, enfim, vem gente de vários locais aqui para compor os nossos grupos. Um pessoal bem heterogêneo e bem bacana, assim. Hoje estamos falando da estreia da Camerata e da Orquestra de Câmara. Mas a Orquestra Forte de Copacabana tem outros instrumentos, como clarineta, flauta transversa, saxofone, entre outros. Como é a formação da orquestra hoje em sua totalidade? Com relação à formação da orquestra, como eu falei, assim, a gente tem a Big Band, né? Que é essa formação clássica que tem saxofones, trompetes, trombones, flauta, clarinete, em uma base de bateria, guitarra, violão, baixo, percussão, né? Isso é a Orquestra Forte de Copacabana. A Camerata Forte de Copacabana, ela é formada só por instrumentos de cordas, né? Violinos, violas, cellos e contrabaixos. E a Orquestra de Câmara do Forte de Copacabana tem essa formação de cordas com um acréscimo de instrumentos musicais sinfônicos, né? Oboé, trompa, fagote, e com um acréscimo também de flauta e clarinete também, né? Na Orquestra de Câmara, e a base de bateria. Então a gente está com essas formações bem diversas, assim, que estão se apresentando separadamente, né? São os 3 grupos que se apresentam separado, mas a ideia no futuro é a gente conseguir juntar tudo numa formação única, né? Em ocasiões especiais, mas isso é coisa para o nosso futuro, que virá por aí em breve, assim esperamos.
Vamos falar agora da apresentação que marca a estreia da Camerata e da Orquestra de Câmara. O que vocês preparam para esta noite? Olha, a gente está, em primeiro lugar, super ansioso, né? Querendo muito ter esse nosso contato especial com o público. A gente está há bastante tempo, há mais ou menos 5 ou 6 meses, ensaiando semanalmente, né? 2 vezes na semana, no caso da Camerata, do Forte, da Orquestra de Câmara. Então a gente tem, no caso da Camerata, um repertório mais de música de concerto, né? Majoritariamente música brasileira de concerto, para essa formação de instrumentos de cordas. E no caso da Orquestra de Câmara, a gente tem um trabalho com arranjos, né? O Luiz Potter, que é o maestro da Orquestra de Câmara, prepara esses arranjos. A Diana é a maestra da Camerata, que fica à frente ali desse repertório que a gente vem trabalhando. E promete ser uma noite muito bonita, assim, muito emocionante, que a gente quer encantar esse nosso novo público aí dos novos grupos. E quem quiser acompanhar a orquestra nas redes sociais, encontra no Instagram, Facebook, como é? A orquestra, ela tá nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no TikTok também, agora, mais recentemente, também no YouTube. É só procurar a Orquestra Forte de Copacabana nessas redes sociais, que dá para encontrar a gente, acompanhar, ver a nossa agenda e saber de pertinho ali tudo que rola. Perfeito, Gregório. Hoje estamos conversando com o Gregório Tavares, diretor de produção da Orquestra Forte de Copacabana, que no dia 11 de novembro, às 18 horas, faz uma apresentação de lançamento de seus 2 novos grupos, a Camerata e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana. Quem quiser assistir à apresentação, ela vai acontecer no Forte de Copacabana e a entrada é gratuita. Muitíssimo obrigado, Gregório, por conversar conosco aqui no Antena MEC. Foi um prazer recebê-lo aqui e sucesso, hein? Ô Rui, super obrigado. A gente que agradece aí pela oportunidade, pelo espaço. Para a gente foi um prazer ter esse papo com vocês. E nos vemos lá nas nossas apresentações dos nossos grupos. Orquestra Forte de Copacabana, Camerata Forte de Copacabana e Orquestra de Câmara do Forte de Copacabana. Então, mais uma vez, muito obrigado aí à Rádio MEC e a todos os ouvintes pela oportunidade. Um abração. Para acompanhar o trabalho da Orquestra Forte de Copacabana, siga os perfis nas redes sociais. Estamos apresentando Antena MEC. E o diretor da Escola de Música Vila Lobos, José Maria Braga, tem um convite muito especial para você, ouvinte do Antena MEC, no Rio de Janeiro. Olá, ouvinte da Rádio MEC. Meu nome é José Maria Braga, sou diretor da Escola de Música Vila Lobos. Estou passando aqui para convidá-lo a assistir no próximo dia 5 de novembro, às 18 horas, no Teatro João Caetano, a grande final do Festival da Canção da Escola de Música Vila Lobos. São jovens compositores que estão ingressando agora no mercado da música, estudantes de música. Apareçam, vocês vão ter belas surpresas. Canções muito bonitas, muito ricas, poesias excelentes. E a entrada é franca. É só retirar o ingresso na bilheteria do teatro. Quarta-feira, 5 de novembro, às 18 horas. Aguardamos vocês lá. Relembrando, o final do Festivila 2025, Festival da Canção da Escola de Música Vila Lobos, acontece nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, às 6 da tarde, no Teatro João Caetano, que fica na Praça Tiradentes, sem número, no centro do Rio. Imperdível, hein? Antena MEC.
Ouvimos De Noite na Cama. Composição de Caetano Veloso na interpretação de Chico Costa e Alexandre Santin. Bem, este bloco de dicas e informações culturais termina aqui. Em instantes, voltaremos a ficar em rede no Antena MEC, o seu programa cultural de fim de tarde. Estamos apresentando Antena MEC. Muito bem, eu sou Rui Vasconcelos e voltamos em rede com a Antena MEC, continuando com o melhor do jazz e do instrumental. Ouça agora Tempero, composição e performance de Luizão Maia.
Estamos apresentando Antena MEC. E quem chega agora aqui no Antena MEC é Jansen Campos, que através do Arte Clube mostra as principais dicas e novidades da cena cultural brasileira. Vamos conferir. Foi brincando no quintal da avó Zilda, cercado por ervas, folhas e temperos, que o curioso Zuni começou a sonhar em ser cientista. Ali, entre banhos de folhas e chás milagrosos, ele via a avó como uma verdadeira pesquisadora, uma cientista das ervas e dos saberes ancestrais. Ao lado de Quito, seu inseparável amigo imaginário, o Zuni embarca em uma viagem no tempo que o leva a conhecer grandes cientistas negros brasileiros. Assim nasce a história do espetáculo O Pequeno Cientista Preto, solo de Júnior Dantas, com direção de Débora Lan, que está em cartaz no Rio, aos fins de semana no Teatro do Sesc Tijuca. E o Júnior Dantas é o nosso convidado de hoje, conta mais sobre o espetáculo. Olá, Júnior. Oi, Jansen e todos os ouvintes do Arte Clube. Primeiro eu quero agradecer o espaço e o carinho para falar desse novo trabalho. O Pequeno Cientista Preto, ele nasce como a terceira parte de uma trilogia que começou com O Pequeno Príncipe Preto, depois veio O Pequeno Herói Preto. E nessa nova história eu quis olhar para a curiosidade das crianças, para esse olhar investigativo que muitas vezes é pouco representado. O espetáculo ele conta a história de Zuni, que é um menino bem curioso, que vive fazendo perguntas e que tenta entender por que as plantas do quintal da sua vovó Zilda, por que essas plantas estão morrendo. Então, a partir daí, ele cria uma máquina do tempo e do espaço com o seu amigo imaginário Quito, e eles vão encontrar cientistas ao longo da história. E nessa viagem ele descobre, né, que a cura pode estar bem ali no próprio quintal da casa dele. E é uma história sobre ciência, mas também sobre ancestralidade, sobre saberes das ervas e o poder de cuidar. Eu costumo dizer que é uma aventura científica com alma e afeto. A montagem marca também o lançamento do livro O Pequeno Cientista Preto, pela editora Perabook, com ilustrações de Flávia Borges. Olha, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu consigo, né, lançar o livro junto com a estreia do espetáculo. Então, O Pequeno Cientista Preto realmente já chegando, né? O livro e o espetáculo se completam, um fala com o outro. É como se o leitor pudesse continuar a viagem que começa no palco e agora também nas páginas dos livros, né? E o que eu acho muito legal também é que através do livro eu vou chegar em muitos lugares onde não tem teatro, né? Chegar nas casas, nas bibliotecas, nas escolas. Então, estou muito feliz. Conversamos com o ator e idealizador do espetáculo Pequeno Cientista Preto, Júnior Dantas. Obrigado pelo papo aqui no Arte Clube e o Júnior reforça o convite para você. Eu quero fazer um convite muito especial, que vocês venham assistir e se encantar com O Pequeno Cientista Preto. O espetáculo ele está em cartaz no Sesc Tijuca, do dia 1º a 30 de novembro, todo sábado e domingo, às 16 horas. E é uma história para toda a família, cheia de músicas, de imaginação, poesia, afeto. É uma viagem no tempo, no espaço e dentro do coração. Então tragam as crianças, os amigos, os avós, os curiosos e os pequenos cientistas que moram dentro do coração de cada um de vocês. Então eu espero vocês lá. Um abraço. Obrigado, Jansen Campos, por essa entrevista. E o Antena MEC vai ficando por aqui, mas você, ouvinte, já está convidado para o próximo encontro nesta quarta-feira, às 6 da tarde. Eu sou Rui Vasconcelos e o Antena MEC é uma realização da Rádio MEC. Terminamos ao som de Quando Me Lembro, composição de Lopércio Miranda, na interpretação de Jorge Cardoso. Muito obrigado pela sua companhia. Continue em nossa sintonia e uma boa noite para você.
Antena MEC. Rádio MEC, a primeira do Brasil. No ar desde 1923. Noturno, um programa cheio de ritmos e melodias com o melhor do instrumental brasileiro. Sintonize a Rádio MEC e deixe-se levar pelos melhores sons do Brasil. Boa noite. Presidente Lula anuncia ações para fortalecer a agricultura familiar durante visita ao Pará. Ministério da Saúde lança a campanha nacional de combate às arboviroses. Estes os destaques desta terça-feira, 4 de novembro. Ministério da Saúde lança campanha nacional de combate às arboviroses. A pasta investirá mais R$ 183, 5 milhões no ciclo 2025 sobre 2026, valor exclusivo para ampliar o uso de tecnologias voltadas ao controle vetorial. Cerca de 30% dos municípios estão em alerta. Saiba todos os detalhes na reportagem de Dilson Santa Fé. Mesmo com a redução no número de casos de dengue em 2025, o Ministério da Saúde alerta que o combate ao mosquito Aedes aegypti deve continuar. Foi lançada a campanha nacional Não Dê Chance para Dengue, Zika e Chikungunya, que reforça ações de prevenção em todo o país. De janeiro até agora, o Brasil registrou cerca de 1.600.000 casos prováveis de dengue, uma queda de 75% em relação ao ano passado. Também houve redução de mais de 70% no número de óbitos. Ainda assim, 30% dos municípios brasileiros estão em situação de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito, de acordo com o último levantamento realizado em mais de 3.000 cidades. Para fortalecer o controle do vetor, o Ministério da Saúde anunciou um investimento adicional de R$ 183.500.000 para o ciclo 2025-2026.
O recurso será destinado à ampliação de tecnologias como o método Wolbachia, que impede o mosquito de transmitir os vírus, além de estações disseminadoras de larvicidas, uso de inseto estéril e ações de borrifação residual. A campanha nacional convoca estados, municípios e a população para o dia D de mobilização neste sábado, dia 8. A recomendação do governo federal é reforçar os cuidados, como eliminar recipientes com água parada, tampar caixas d'água, limpar ralos e calhas, usar telas e repelente e receber os agentes de saúde nas residências. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou algumas comunidades no Pará nesta segunda-feira. O presidente anunciou nas comunidades o compromisso de ampliar políticas de crédito, assistência técnica e apoio à mecanização agrícola para fortalecer a produção local e gerar renda. Mais informações no portal da Cidadania, www.radiobras.gov.br. Com informações do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais e as informações também do Mercado Futuro são da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. Veja como ficaram os preços de hoje. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.841. O tipo 7, R$ 1.799. No Mercado Futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $375,70, baixa de $2,50. Agora em Brasília, 7h04. Em instantes, ciclista varginhense Emanuele Alexandre Adão, de apenas 11 anos, fez bonito em mais uma competição internacional de BMX disputada no fim de semana no Rio de Janeiro. Nós voltamos em 1 minuto. Até já. Professor, para escolher os livros didáticos de 98, siga as estrelas. O MEC deu o conteúdo dos livros didáticos um por um. Os melhores estão no guia do livro didático. É importante que você mesmo, professor, escolha o seu livro. Quanto mais recomendado, mais estrelas ele tem. Envie seu pedido ao MEC até 11 de julho. MEC, Brasil em Ação. Nesta quinta, 8h30. Presidente, o que o povo brasileiro pode esperar de 98? O povo pergunta e o presidente responde. Como vai ser 98? Como ficam os preços, os juros, o seu salário? As medidas para evitar a volta da inflação? Qual a solução que o senhor nos daria para segurar esse plano real? O povo pergunta e o presidente responde. Não perca, nesta quinta, 8h30. O que é importante é defender o interesse do povo. E a ciclista varginhense Emanuele Alexandre Adão, de apenas 11 anos, fez bonito em mais uma competição internacional de BMX disputada no fim de semana no Rio de Janeiro. Ela foi medalha de ouro em 2 categorias da Copa Ibero-Americana, disputada no sábado, e em outras 2 categorias da Copa Latino-Americana, ocorrida no domingo. Com isso, ela conquistou o título de campeã no ranking geral da Copa, composta de 6 etapas. Após passar por cirurgia no nariz e ficar 2 semanas longe das pistas de bike e BMX, a varginhense Manu deu show no Rio de Janeiro e é campeã ibero-americana. Confirmou o talento sobre 2 rodas e trouxe mais 6 títulos para a carreira meteórica que vem tendo, e isso com apenas 11 anos de vida. Depois dessa recuperação, só fazer o melhor lá. Eu treinei aqui em Varginha, treinei bastante pista inteira. Agora, na hora que você vê que você chegou ali em primeiro lugar, o que passa na tua cabeça? Felicidade. Aí vale toda a dedicação, né? Né? Foi excelente, né? Que aqui fechou o Campeonato Ibero-Americano, são 6 etapas, né? 2 aconteceram no Chile, depois 2 na Argentina e 2 agora no Brasil, que são divididos em 2 torneios, a Copa Ibero-Americano e a Copa
latino-americano. Então, o resultado foi excelente, apesar da gente não ter participado na Argentina, só ter ido no Chile, né? Aí nós tivemos uma boa classificação no ranking final, porque das 6 etapas, duas no Chile, 2 na Argentina, 2 no Brasil, o piloto pode pontuar em 4, ele descarta duas pontuações e no ranking final depois faz a classificação. Então nós tivemos a Manele Adão no Chile, né? Ficou em primeiro e sétimo, aqui no Brasil ela ficou em primeiro. Na somatória final, como ela só tinha 4 provas, não tinha descarte nenhum, mesmo assim conseguiu uma pontuação ficando em primeiro no ranking geral, tanto na Cruiser e tanto no Aro 20. O Bruno Júnior, também da Elite, né? Ele ficou no Chile ficou em primeiro e terceiro, e no Brasil no sábado ele quebrou o pedal na Copa Ibero-Americana e na Copa Latina ele ficou em segundo. Na somatória ele também conseguiu a classificação final e vice-campeão geral na classificação da Elite do BMX. Nós tivemos o Daniel Neri também, que teve uma boa participação no Chile, e aqui no Brasil ele também participou bem, ficou na sétima colocação geral, sendo que na Copa Latina ele ficou em segundo, na Copa Ibero ele ficou em terceiro, na somatória geral ficou em sétimo. Nós tivemos a boa participação do Davizinho, que é o irmão do Daniel, teve uma excelente participação, um menino mais novo, 12 anos, ficou na classificação geral em 11º e décimo, tanto na Cruiser e tanto no BMX. E nós tivemos 2 participações de atletas mais experientes, como o João Martins, né? Também participou, ele só participou no Brasil, ele e o Júlio, mas tiveram uma boa classificação. O João ficou em 4º lugar na Copa Ibero e em 7º lugar na Copa Latina. E o Júlio conseguiu sair das semifinais, tinha na faixa etária dele de 30 a 35 anos, tinha em torno de 30 atletas, ele conseguiu passar para a semifinal entre os 16, não classificou para os 8 finais, que era finalíssimo, mas ficou no final em 11º e 12º colocado, o Júlio Leopoldino. Sim, no geral, o Varginha, por equipe, foi um excelente resultado. Espero que ano que vem a gente possa participar todas as etapas, né? Chegar com mais folga na classificação final depois do ranking final. Desde o início da precoce carreira de Manu na bike, o Ronaldo, pai da atleta, mantém total apoio à filha, oferecendo o necessário à garota para que ela conquiste o sonho de viver do esporte. A minha participação com ela ali como pai, ajudar ela nos momentos difíceis, que teve alguns momentos difíceis ali na pista, assim, não foi fácil, né? Mas eu como pai conversei, expliquei para ela que ela estava com medo da cirurgia dela acontecer alguma coisa, né? Eu expliquei para ela, não, Manu, tá tudo certo, não vai acontecer nada não, tá tudo certo, o médico liberou, então vamos para cima. Aí ela foi para cima, né? Que ela fez uma cirurgia, ela ficou 15 dias sem pegar na bike, né? E foi para corrida assim, automaticamente, né? Então, assim, foi para uma pista Supercross, uma pista muito grande, quase 500 metros, se não me engano, 480. Então, assim, uma pista que a gente nunca andou, e ela foi lá e fez trouxe esse resultado excelente aí para nós, né? Que ela ganhou na Aro 20 e na Aro 24. Então, assim, é muito satisfatório como pai ver como ela está evoluindo, cada dia mais, né? Ela está evoluindo. A respiração dela melhorou, vamos dizer assim, 1000%, porque ela tinha uma narina que tinha obstrução de 80%. Então, assim, melhorou muito. E ela até falou, nossa, pai, o ar está entrando bem mais fácil. Até engraçado, mas como o ar está entrando mais fácil? Mas está entrando, pai. Então, assim, foi muito legal. A gente tá lá, tá vivendo esse momento, né? Numa corrida, numa pista olímpica, né? Que teve lá em 2016, as Olimpíadas lá. Grandes atletas já correram, e a gente aqui de Varginha, né, da atleta da CEMEL, e lá poder competir alto nível também, muito satisfatório. Manu estuda na escola José Camilo Tavares em Varginha. A estudante e atleta já é referência de talento e disciplina entre os colegas. É motivo de muito orgulho para nós, porque fala muito sobre o protagonismo infantil, né? A Manu serve de inspiração para outros alunos, e isso é muito importante porque forma a identidade da escola, esse fortalecimento com a comunidade, outros alunos. Então, assim, é um motivo de muita alegria para a gente. A Manu é nota 10 não somente no BMX, mas também na escola. O esporte, ele traz isso, né, para as crianças, a questão da disciplina, da responsabilidade, e isso reflete muito dentro da escola também. Então, uma aluna estudiosa, exemplar, né, que tem um bom relacionamento não só com os colegas, mas também com todos os servidores da escola.
Então é motivo de muita satisfação e muita alegria tê-lo aqui com a gente. Agora, o ano que vem, a gente já está planejando aí o Mundial, que vai ser na Austrália. O Pan-Americano, se não me parece, está na Colômbia, né, que é os principais. E esse híbrido, eles fazem um sorteio. Então, essas cidades, esses países não têm, né, lugar definido. E o brasileiro, que vai ser numa cidade no sul lá, mas também não está definido também ainda não. Então, a gente já tem um planejamento aí para o ano que vem fazer essas corridas, principalmente o Mundial, que ela tem que defender lá o 4º lugar, que ela foi esse ano, né, na Dinamarca, e lá defender o 4º lugar, que se Deus quiser trazer o 1º lugar para nós. É a nossa Raíssa Leal do BMX, né? Ela, com a idade dela de 10 anos e tudo mais, então ela pode esperar promessa aí, se tudo correr bem, ela não tiver nenhuma lesão, ela vai ter muito trabalho para frente aí. O ano que vem está se preparando já, além da Copa Latino, e tem o Mundial na Austrália, né? Que ela está se preparando para isso. Então já tem a garotada vindo, que está participando do Campeonato de São Paulo, está participando do Campeonato Mineiro. Nós temos esse final de semana, dia 2, agora tem a etapa final do Mineiro em Betim. Então assim, já está vindo a galerinha novinha, entendeu? Vindo aí com a pedalada mais frequente, entendeu? Mas realmente a Manu vamos falar, é o concurso. Ela realmente é muito talentosa. Prepara até o ano que vem para o Mundial, para trazer mais um W. E até onde você quer chegar? Você já imaginou, já pensou que Olimpíada, por exemplo, você acha que dá? Sim, é a Olimpíada. Parabéns a Emanuele e também aos demais ciclistas que representaram Varginha na competição. A delegação foi composta de 6 atletas. Daniel Neri sagrou-se vice-campeão em uma categoria e um 5º lugar em outra, além de uma 7ª posição. João Martins obteve o 4º lugar na categoria de 30 a 34 anos. Bruno Júnior conquistou medalhas de prata e bronze e os demais atletas levaram boas competições. O ciclismo tem o apoio da Prefeitura de Varginha, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Essa edição fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Edilson Moreira. Redação auxiliadora Targino Wandler Cunha, Yara Selva e Carmesina Mascarenhas. Apresentação Lademir Filipim. Edição Fausto de Faria. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Nós voltamos amanhã com mais informações a partir das 7 horas da noite. Boa noite e até lá. O Tribunal Regional do Trabalho de Brasília promove um concurso regional de monografias para estudantes de Direito do Distrito Federal e Tocantins. O tema do concurso é A Justiça do Trabalho e o Mundo em Transformação. Os trabalhos poderão ser entregues até o dia 6 de fevereiro de 98. Serão distribuídos prêmios no valor de R$6.000. Maiores informações sobre o concurso pelo telefone 061 348 1167. 061 348 1167. Tribunal Regional do Trabalho de Brasília. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O Major Brandão, o supervisor de segurança pessoal do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, explica como o trabalho é feito. Área de desembarque, sala reservada, área de plenário, então onde todos os lugares que o presidente estiver passando, é nossa responsabilidade que esse ambiente esteja seguro, tanto eletronicamente como químico, biológico, radiológico e nuclear. Da sala de controle, os agentes também conseguem monitorar cada sala da Zona Azul, destinada a receber os chefes de Estado e suas delegações. Uma atuação minuciosa, como revela o diretor de segurança da Secretaria de Segurança do GSI, Coronel Brás. Nós temos cerca de 100 agentes altamente capacitados
capacitados que farão o controle de todos os acessos, operando pórticos, detectores de metal, aparelhos de detecção química, biológica, radiológica e nuclear em todas as entradas. Dessa forma, a gente cria um bolsão de segurança em toda a área do evento. 1.200 policiais federais de outros estados reforçam o efetivo em Belém. Agentes especializados em imigração, ataques cibernéticos, segurança pessoal e até ataque químico se revezam para garantir a segurança dos líderes e suas delegações. O delegado Delano Cerqueira Bum, da Polícia Federal, acredita que o sucesso da conferência passa pelas ações de segurança. O papel da Polícia Federal, na hora que ela faz a segurança aproximada de uma autoridade, é primeiro garantir que ela venha. Se ela não tiver segurança, ela não vem para o Brasil. Então, é um país a menos que votará nessa questão das resoluções do clima. Para aumentar ainda mais a segurança do evento, o governo emitiu um decreto de garantia da lei e da ordem, uma GLO, autorizando o emprego das Forças Armadas no patrulhamento das cidades entre 2 e 23 de novembro. A Força Aérea Brasileira atuará na defesa do espaço aéreo com aeronaves de caça, de vigilância e de busca e salvamento. A Marinha também vai reforçar a segurança da COP30 com o patrulhamento dos rios e o suporte às atividades logísticas do evento. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra. A chegada de 2 transatlânticos chamou atenção hoje no Porto de Outeiro, no Pará. Para receber essas embarcações de grande porte, o porto recebeu investimentos de 233 milhões de reais. E após a realização da COP30, ficará como legado para a cidade de Belém. Com as boas-vindas do Curupira, o mascote da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, os 2 navios de cruzeiro que vão hospedar participantes durante o evento atracaram no Porto de Outeiro, em Belém. Juntas, as embarcações vão oferecer quase 3.900 cabines, com capacidade para até 6.000 leitos. Gabriela Lima, gerente de projetos da Secretaria Extraordinária da COP30, explica que foi preparado um guia para orientar os visitantes. É feito o check-in, depois eles recebem uma identificação para poderem entrar e sair do navio. Essa entrada e saída ela é 24 horas, a gente vai ter esse transporte o tempo todo, né, para os hóspedes. Então, com certeza, eles vão ficar muito bem hospedados. É a primeira vez que navios deste porte atracam no Pará. Para isso ser possível, foram investidos 233 milhões de reais na construção de um novo pier, que conta com 716 metros de comprimento. O Jardel Silva, presidente da Companhia Docas do Pará, explica que a obra foi realizada no tempo recorde de 6 meses. A gente utilizou aqui em torno de 1.500 toneladas de aço, 16 mil metros cúbicos de concreto, né, para que isso pudesse estar hoje aqui erguido e deixar aqui para Belém, para o estado do Pará, um grande legado. A novidade vai ficar como legado, abrindo novas oportunidades de emprego e renda para a população, como destaca o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Um dos principais legados para a COP é o legado de turismo, de infraestrutura portuária, de desenvolvimento socioeconômico para o estado do Pará, para a cidade de Belém. E a construção desse porto, portanto, viabiliza daqui para frente operações de turismo e operações de grandes navios de carga que também poderão utilizar esse porto. Para agilizar o trânsito de participantes da COP que vão ficar hospedados no navio, foi construída uma ponte estaiada de 414 metros de extensão. A estrutura vai permitir uma economia de 30 minutos no trajeto entre o Porto de Outeiro e o Parque da Cidade, onde será realizada a Cúpula do Clima. De Belém, no Pará, Luana Karen. A campanha de vacinação contra a influenza chegou essa semana na região norte. Foram distribuídas 6.500.000 doses para imunizar a população dos 7 estados da região. A ação, que segue até 28 de fevereiro de 2026, tem como objetivo antecipar a proteção dos grupos prioritários. E o Ministério da Saúde definiu o dia 29 de novembro como dia D de mobilização nacional para ampliar o alcance da campanha.
Mesmo após o fim da ação judicial que determinava a intervenção federal na terra indígena Yanomami, o trabalho do governo brasileiro continua firme. Mais de 20 órgãos seguem atuando juntos em Roraima e no Amazonas, garantindo proteção, saúde e cidadania para mais de 30 mil indígenas. Os alertas de garimpo reduziram 98% na terra indígena desde o início da ação do Estado no local. Depois de uma grave crise humanitária, a terra indígena Yanomami vive uma nova fase. Desde 2023, a presença contínua do Estado resultou em uma redução de 98% do garimpo ilegal, queda de 33% nos óbitos e mais de 7.700 ações de fiscalização, segundo dados do governo federal. Na saúde, foram investidos quase 600 milhões de reais desde o início da crise, com 1.855 profissionais em atuação e todas as unidades de saúde reabertas e funcionando. Estruturas permanentes, como o Centro de Referência em Saúde Indígena na região do Surucucu, garantem atendimento e evitam a saída da comunidade das terras, como explica o diretor da Casa de Governo no estado de Roraima, Newton Tubino. É uma estrutura nova, construída no meio da selva, né, com toda a dificuldade que se teve de levar os materiais lá para a construção. Ele vai dar uma qualidade melhor de atendimento, uma estratégia de reduzir as remoções, né, de casos mais complexos, ou de média complexidade, para Boa Vista, né? Com a saída dos invasores, rios se regeneram, a caça voltou e os roçados foram reabertos. Mais de 100 sistemas de abastecimento e acesso à água foram implantados e reativados desde 2023. Ao longo dos últimos anos, o governo também tem distribuído kits de ferramentas e insumos agrícolas para apoiar a produção e garantir a segurança nutricional dos indígenas. O avanço também chega pela tecnologia. Painéis solares e internet foram instalados nas bases de saúde, permitindo o uso da telemedicina. A Casa de Governo em Boa Vista, coordenada por Newton Tubino, centraliza as ações e garante que o trabalho conjunto entre ministérios, forças armadas e órgãos ambientais aconteça todos os dias. A criação da Casa de Governo, né? Essa centralidade da operação, ela tá conseguindo esse resultado. O desafio agora é você avançar, né, para as outras políticas públicas, né, poderem chegar no território. O grande desafio agora que a gente tem todos, né, que acompanham e participam da questão Yanomami, é você manter a estabilidade do território e avançar com as políticas públicas, a recuperação da área degradada. A terra indígena Yanomami possui cerca de 9 milhões de hectares no Brasil, distribuídos pelos estados do Amazonas e Roraima. Reportagem Caroline Blatt. A produção industrial brasileira cresceu 2% em setembro em relação ao mês de agosto. Com os resultados, está 2,3% acima do patamar pré-pandemia, segundo o IBGE. Entre os destaques do mês está o setor de alimentos, impulsionado pela maior produção de carnes, açúcar e sucos concentrados. A produção extrativista também teve resultado positivo na indústria. No acumulado de janeiro a setembro, a produção industrial cresceu 1%. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Senado discutem combate ao crime organizado. O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe à Vara de Infância e Juventude decidir sobre autorização para viagem ao exterior. Tribunal Superior do Trabalho decide que cooperativa deve indenizar operador que teve doença reconhecida após dispensa. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal se encontrou hoje com o presidente do Senado Federal. O ministro Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre discutiram ações para o combate ao crime organizado. Repórter Neto Costa. O encontro ocorreu no mesmo dia em que o Senado Federal instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do crime organizado. O relator escolhido foi o senador Alessandro Vieira. Alcolumbre reafirmou o compromisso do Congresso Nacional de contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a vida dos brasileiros. Também esteve em discussão o uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade no Brasil. Cabe a Juizado de Infância e Juventude julgar pedido de autorização paterna ou materna para viagem internacional de menor. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Um pai buscou autorização judicial para viajar à Disney com a filha para celebrar os 15 anos dela após a mãe não autorizar a viagem. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a competência do Juizado de Infância e Juventude para a demanda e o STJ manteve o entendimento. Para a terceira turma, mesmo sem risco à integridade física ou psicológica do menor, a negativa de autorização para viagem sem justificativa prejudica o exercício dos direitos dele e, conforme lei federal, questões ligadas à proteção e ao exercício de direitos da criança e do adolescente são de competência do juizado especializado. A relatoria foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Cooperativa vai ter que indenizar operador que teve doença reconhecida após dispensa. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Informações com Marla Lacerda. As ministras da segunda turma reconheceram o direito de um operador de máquinas à indenização substitutiva da estabilidade, mesmo com a doença reconhecida após a demissão. O homem sofreu lesões na coluna e nos ombros, decorrentes das condições de trabalho. Na justiça, a cooperativa alegou que ele não tinha direito à estabilidade por não ter sido afastado pelo INSS. Mas, para o colegiado, uma vez reconhecido o nexo entre a doença e o trabalho, ele tem direito aos salários e benefícios referentes a 1 ano. Ainda cabe recurso da decisão. Ministra Carmen Lúcia lamenta baixa representatividade feminina na política brasileira. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou do seminário Mais Mulheres na Política, na Assembleia Legislativa do Maranhão. Fábio Ruas. No evento, a ministra Carmen Lúcia lembrou que as mulheres são 53% da população brasileira, mas são mal representadas em número de parlamentares no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Os debates no seminário do TRE do Maranhão foram sobre a ampliação da participação feminina nos espaços de poder e o combate à violência política de gênero. Justiça Federal condena 2 auditores fiscais e 2 empresas por fraude tributária que resultou em prejuízo de 77 milhões de reais aos cofres públicos. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Detalhes com Vanessa Pereira. De acordo com a sentença, os servidores da Receita Federal receberam vantagens indevidas para reduzir ou anular débitos de impostos federais devidos pelas empresas, o que causou um prejuízo de quase 77 milhões de reais à União. Os réus foram condenados ao ressarcimento dos danos causados e pagamento de multa no valor do prejuízo. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Humberto Pinheiro. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Isenção de imposto de renda. Relator mantém texto da Câmara para garantir vigência de novas regras em 2026. CPI do crime organizado é instalada e senador governista assume presidência do colegiado. Senado aprova regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos adiou para esta quarta-feira a votação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Um pedido de vistas coletivo postergou a análise, mas a expectativa é de que o calendário seja mantido e a proposta siga para o plenário ainda nesta semana. O relator senador Renan Calheiros decidiu manter o texto aprovado pela Câmara para garantir que as novas regras entrem em vigor a partir de 2026. Ele também apresentou um novo projeto com sugestões de senadores, que dobra a taxação das BETs e aumenta a CSLL de bancos e fintechs. Repórter Marcela Cunha. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, manteve a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000 e o desconto parcial para quem ganha até R$7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o projeto cria um imposto mínimo de até 10% para pessoas com rendas acima de R$600 mil por ano e a tributação de lucros e dividendos na fonte. O relator rejeitou todas as 124 sugestões de mudanças feitas pelos senadores. Renan explicou que a escolha não é puramente técnica, mas estratégica. Como presidente do Senado Federal, nós desmembramos propostas e poderíamos tranquilamente fazer o mesmo em função de uma prática já adotada. Mas é evidente que isso ensejaria novos problemas jurídicos, não compensaria de forma nenhuma. Renan apresentou um novo projeto de lei sobre a reforma de renda para dobrar a taxação de BETs de 12% para 24%, aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido para bancos e fintechs e criar uma espécie de refis para contribuintes de baixa renda. A isenção do imposto de renda deverá ser votada nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, é um dos que defendem o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês e aumenta a taxação das altas rendas. Para ele, a proposta promove justiça fiscal, fortalece a classe média e beneficia cerca de 35 milhões de brasileiros. Devido a esse impacto na sociedade, Rodrigues pediu a rápida aprovação do projeto ao destacar que a atualização da tabela do imposto de renda torna o sistema mais justo e sustentável. O impacto econômico dessa medida será positivo. O aumento da renda disponível das famílias impulsionará o consumo, estimulará o comércio e os serviços, fortalecendo o mercado interno, gerando um círculo virtuoso de crescimento e arrecadação sustentável. O projeto que autoriza estados e o Distrito Federal a legislar sobre temas do direito penal e processual penal foi aprovado hoje pela Comissão de Segurança Pública. Segundo o relator, o objetivo é garantir segurança jurídica para clubes de tiro, empresas de segurança e moradores de áreas rurais que utilizam armas de fogo. Repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Segurança Pública, o projeto de lei dispensa a necessidade de emissão de uma guia de trânsito para o transporte de armas, bastando o certificado de registro de arma de fogo. Além disso, o revólver ou pistola deverá estar desmuniciado e acondicionado em embalagem própria, separado da munição. O projeto esclarece ainda que a certidão de antecedentes criminais necessária para o registro deve se referir apenas a determinados tipos de crime, como os contra a vida, e não a qualquer delito. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, explicou que a ideia é dar segurança jurídica a setores ligados ao uso de armas de fogo, em especial os clubes de tiro, empresas de segurança e moradores de áreas rurais. O projeto estabelece critérios claros para aquisição, registro, transporte e classificação das armas, retirando do Poder Executivo a possibilidade de alterar essas definições por decreto, conforme o entendimento de cada governo. A partir dessa proposta, o que é arma de uso permitido ou restrito passará a estar definido diretamente na lei, com base em parâmetros técnicos, garantindo estabilidade e
previsibilidade ao setor. O projeto, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, também reforça o princípio do direito à legítima defesa. E o Senado instalou hoje a CPI do crime organizado, que vai investigar a atuação de facções criminosas no país. Entre elas estão o 1º Comando da Capital e o Comando Vermelho, alvo de operação policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 120 pessoas. A CPI do crime organizado terá 120 dias para investigar a atuação, expansão e o funcionamento de organizações criminosas no país. As informações com o repórter Rodrigo Rezende. No ato da instalação da CPI do crime organizado, os integrantes elegeram o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para a presidência e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, para a vice. Delegado de polícia por 27 anos, Fabiano Contarato afirmou que vai trazer a experiência profissional para as investigações da CPI. Podem ter certeza do meu comprometimento para dar efetivação e solução para essa garantia constitucional de que segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Autor da iniciativa, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi indicado para ser o relator da CPI do crime organizado. Ele defendeu que a comissão atue de forma técnica, sem disputas políticas. Isso aqui tem que ser um trabalho sério. A gente tem que dar para o Brasil um retrato, um diagnóstico do que está acontecendo, daquilo que funciona e daquilo que não funciona em termos de segurança pública. A CPI do crime organizado terá 120 dias para investigar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no país. Logo após a instalação da CPI, o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou um plano de trabalho com 9 eixos sobre segurança pública, incluindo facções, lavagem de dinheiro, sistema prisional e integração de forças. Alessandro Vieira explicou que os primeiros convites apresentados e já aprovados foram para os ministros da Justiça e da Defesa e para governadores dos estados mais e menos violentos, com o objetivo de traçar um panorama do combate ao crime no país. Cada cenário estadual vai ter uma resposta específica. Algumas coisas são consenso técnico mundial, global. Tem que ter investimento adequado, tem que ter planejamento, tem que ter continuidade, mas é momento de dar voz a quem trabalha com isso. E em reunião nesta terça-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reafirmou o compromisso do Congresso com o combate à criminalidade. Foram discutidas medidas e o uso de tecnologias para fortalecer a segurança pública. Além da CPI do crime organizado, senadores destacaram projetos em análise no Congresso, como o aumento de penas para alguns crimes e a profissionalização de jovens para gerar oportunidades e reduzir a violência. O Senado aprovou o projeto que regulariza imóveis rurais em faixas de fronteira de propriedade da União, vendidos ou doados por governos estaduais nas últimas décadas. O texto reconhece como válidas as aquisições feitas sem autorização do antigo Conselho de Segurança Nacional. Proprietários terão até 15 anos para confirmar o registro dos imóveis em cartório. Mais informações com o repórter Alexandre Campos. O projeto aprovado ainda define em 5 anos o prazo para a União ou qualquer outro órgão federal questionar a averbação por falta de documento com o histórico da transmissão de propriedade do imóvel ao longo do tempo ou declarar a ineficácia do ato por descumprimento da função social da propriedade, desde que publique decreto de declaração de interesse social da terra. Na opinião da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, a falta de regularização prejudica os produtores rurais. Dificulta a obtenção de créditos diante do receio dos bancos em aceitarem garantias reais sobre imóveis em situação jurídica de incerteza, inibe investimentos de maior expressão no agronegócio pelo receio de um repentino derretimento do registro imobiliário, prejudica a produção rural e a geração de empregos. Para os imóveis com mais de 2.500 hectares situados na faixa de fronteira, caberá ao Congresso Nacional a ratificação do registro. O texto volta para a análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara permite doação de medicamentos sem tributação. Base do governo e oposição divergem sobre propostas para a segurança. Plenário autoriza gastos com defesa nacional acima dos limites fiscais.
Boa noite. Câmara aprova projeto que autoriza deixar gastos com defesa nacional fora dos limites do arcabouço fiscal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional. A exclusão desses recursos dos limites de gastos vai valer por 5 anos. Mas, para 2026, o cálculo leva em conta o total que ficou de fora do arcabouço em 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e na Câmara recebeu o parecer favorável do relator, deputado General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Ele não aceitou a emenda do PT, que previa gastos com o combate a organizações criminosas também fora do teto do arcabouço fiscal. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a rejeição da emenda. Eram 500 milhões a mais para o combate às organizações criminosas. Num momento como esse, que a gente tem que ampliar efetivo, tem que ter equipe, tem que ter mobilização, tem que ter uma polícia federal com força, para a gente desbaratar os esquemas criminosos. O general Pazuello justificou a rejeição da emenda com o argumento de que o acordo para a aprovação da proposta não previa mais uma exceção. Ele disse que é preciso um plano mais abrangente de combate à criminalidade. Eu sou totalmente a favor de recursos para a segurança pública. A segurança pública do nosso país hoje é a principal demanda que nós temos. Não é nós falarmos de 500 milhões, 10 milhões, nós precisamos de um outro projeto desse, de mais 5 bilhões, 10 bilhões, o que for necessário para concluirmos os trabalhos que começamos. De acordo com o relator, investimentos em defesa são essenciais para a soberania nacional. E a base industrial da defesa brasileira, setor que será beneficiado pela exclusão dos investimentos do teto de gastos, reúne 1.140 empresas e representa quase 5% do produto interno bruto. O projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica texto de projeto do governo que atualiza a lei de organizações criminosas. Ele afirma que a proposta, ao introduzir um mecanismo retroativo, diminui penas aplicáveis a membros de facções, favorecendo condenados já presos. Delegado Paulo Bilinski acusa o governo federal de priorizar eventos internacionais enquanto a segurança pública fica abandonada. Ele pede leis mais rígidas e cobra dos agentes uma atuação baseada no rigor da legislação, com o uso da força em casos de legítima defesa. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, classifica como chacina a operação ocorrida na última semana em comunidades da capital do estado. Ela afirma que a investida policial, além de não acabar com o controle do tráfico local, não atingiu a cadeia de comando do crime. Jandira Fegali propõe políticas de desenvolvimento e geração de oportunidades para a juventude, em vez de operações que provocam mortes de dezenas de pessoas. Ela apoia o fortalecimento da segurança pública sem abertura de espaço para práticas que comprometam a autonomia do país. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa colegas de parlamento de usar a tribuna como palco de espetáculo degradante. Para ele, a segurança pública exige reflexão com o objetivo de suprir a ausência de serviços como educação, saúde, saneamento e formação profissional nas favelas. Chico Alencar defende o enfrentamento às organizações criminosas com ações de inteligência, investigação e cooperação entre os entes federados. De acordo com o congressista, só assim o Estado vai alcançar a cúpula do crime e suas redes de abastecimento. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a operação policial realizada no Rio de Janeiro, classificando o resultado como um sucesso no combate ao crime organizado. Ele afirma que a ação foi aprovada pela maioria da população e resultou na prisão de mais de 100 criminosos. No entanto, o deputado lamenta a morte de 4 policiais durante a operação. Coronel Assis parabeniza o governo do Rio de Janeiro pela condução das ações e diz que o Estado precisa reagir com firmeza diante do avanço da criminalidade. Luiz Lima, do Novo, alerta